Esses dias alguém perguntou qual foi a maior virada de chave na sua vida. Um dia, quando ainda no seminário, numa missa matinal, eu ainda estava meio dormindo, quando vi o padre dizer o seguinte: eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. E uma pergunta pipocou na minha mente: será que eu também olho, mas não vejo? Será que eu também escuto, mas não ouço, nem entendo? Você já pensou ser também uma dessas pessoas a que Jesus se referia nessa passagem? Pense, por que você haveria de ser uma das pessoas que entendem, uma das que enxergam? É bem mais provável que você seja uma das que não enxergam, das que não escutam, das que não entendem, ou não? Mas como saber? Tem uma história no livro A República de Platão que sempre me intrigou muito e que, de certa forma, me fez entender profundamente essa passagem de Jesus. Platão conta uma história que ele teria ouvido de Sócrates e que ficou conhecida como a alegoria da caverna. Ele diz que os seres humanos vivem presos no fundo de uma caverna, amarrados de tal forma que eles não conseguem mover a cabeça, eles só conseguem olhar para frente, para o fundo da caverna. E na entrada da caverna existe uma fogueira, e em torno dessa fogueira existe todo um movimento da realidade. E a luz da fogueira projeta sombras dessa realidade contra o fundo da caverna. E tudo que os humanos presos na caverna conseguem ver são as sombras dessa realidade projetada contra o fundo da caverna. Então, os humanos presos no fundo da caverna não veem as coisas como elas são. Tudo que eles veem são as sombras da realidade e, obviamente, distorcidas, porque as sombras, elas geralmente distorcem a realidade que projeta a sombra. Então, um dia, um dos prisioneiros conseguiu se libertar da caverna. E ele sai e entra em contato com a realidade. E aí ele fica maravilhado com tudo que ele vê. A luz do sol, o colorido da natureza, as flores, os vales verdes, os rios, as borboletas, os pássaros, as frutas. E aí, de repente, ele se lembra dos colegas ainda presos na caverna. Aí ele volta para lá, para tentar libertá-los. Já não mais acostumado com a penumbra no fundo da caverna, ele tropeça e cai na frente dos presos. Aí ele levanta, todo empolgado, começa a bater a poeira do corpo e, maravilhado, começa a falar das coisas que ele viu. Do colorido, da luz do sol, do quanto o mundo e a vida podem ser lindos. E os presos ouvem tudo aquilo e, como para eles nada disso que esse homem fala é real, porque para eles a única realidade possível são as sombras no fundo da caverna, começam a murmurar, acusando esse homem de falar asneiras. E a que conclusão os presos chegam? Eles dizem o seguinte: viu? É por isso que não podemos sair daqui. Se nós sairmos daqui, nós vamos ficar louco e desvairado igual a ele. Então, o que é a caverna? É o nosso mundo conceitual. É o mundo na nossa cabeça. É o conhecimento, é o mundo das ideias. E quem são os prisioneiros? Todos nós. Até mesmo os intelectuais, os filósofos, os religiosos,
Sempre que nós estamos identificados com nossas mentes, com nossas crenças, com as ideias, com os conceitos, com as conjecturas, quando vivemos num mundo conceitual, nós estamos presos no fundo da caverna. Eu chamo isso de viver de um falso eu. E o que são as sombras da realidade refletidas no fundo da caverna? É o modo como nós percebemos a realidade, totalmente distorcido pelas nossas percepções que são criadas pelo nosso condicionamento mental, que é o nosso conhecimento. Quando já adulto, por exemplo, você vê uma rosa e você não tem mais uma experiência direta com a rosa. Existe a rosa, que é a realidade, e existe você, que percebe a rosa. E existe o seu conhecimento sobre a rosa. E esse conhecimento sobre a rosa, que é um conceito na sua cabeça, separa você, aquilo que você é em essência, da essência da rosa. Você é vida. A rosa é vida. Ambos são em essência a mesma coisa, vida. A única coisa que difere você e a rosa é a forma como a vida se expressa. A experiência direta é você, a vida, reconhecer a vida que existe na rosa. E isso cria algo maravilhoso. Você, a vida, deslumbrado com como a vida que existe em você pode se manifestar também em algo tão maravilhoso como uma rosa. E isso se repete em tudo. E a vida se torna essa magia, esse encantamento, esse permanente deslumbre com as coisas à sua volta. E isso é viver no reino dos céus. As crianças, antes de se identificar com esse mundo conceitual, têm esse deslumbre. Por isso, para entrar no reino dos céus, é preciso ser como uma criança. Não na infantilidade da criança, mas no encantamento com a vida que existe quando nós não estamos presos na caverna escura da nossa mente condicionada. Então, quando Jesus diz, eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem, para mim, é a isso que ele se refere. Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende. O que é o coração? Nos tempos bíblicos, o coração era uma palavra que substituía a mente. Então você pode substituir a palavra coração por mente, pois a mente desse povo está endurecida. Então a pergunta que eu me fiz e que você talvez deveria se fazer é: você também é uma mente endurecida? Você também vive no fundo da caverna? Você também tem olhos e não vê? Você tem ouvidos e não ouve? Como você sabe disso? Eu vou dizer uma coisa que talvez vá te irritar. Você sabe disso pelo grau de sofrimento psicológico que você sente. O que é o sofrimento psicológico? É o medo do futuro, é a inveja, é a ambição, é o ciúme, a raiva, a frustração, certos tipos de ansiedade, ressentimentos, mágoas, a sensação de não ser bom o suficiente, esse sentimento de insuficiência. Por quê? Porque todos esses sofrimentos psicológicos são frutos de uma resistência mental. Você tem uma ideia na sua cabeça de como as coisas
circunstâncias e pessoas deveriam ser, que é o seu conhecimento sobre como as coisas deveriam ser, e você não aceita que elas não sejam assim. Isso cria o sofrimento. Seu coração está endurecido. Você não aceita nada que não esteja de acordo com ele. Olha que presunção. Achar que o mundo precisa ser como você acha que ele precisa ser. E não aceitar nada além disso, isso faz com que você deixe de perceber toda a magia, todo o encantamento, toda a alegria, toda a vivacidade que existe na vida, no mundo. Isso faz sentido para você? Então comente aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião sobre isso. E se isso faz sentido, compartilhe essa mensagem com pelo menos uma ou duas pessoas que você ama. Isso pode fazer a diferença na vida delas também. E se você já me segue há mais tempo, você já sabe. Deixe um hashtag Estou Presente nos comentários para saber que estamos juntos. E estamos juntos.